Boa tarde, irmãos. Boa tarde, amados, queridos. Paz seja convosco. Estamos aqui para trazer mais um vídeo para vocês daquilo que Deus tem falado no nosso coração nesses dias. Amém? Um videozinho curto. Vamos estar tentando reduzir aquilo que Ele tem para nós. Enquanto isso, eu peço para vocês, se inscreve no canal, compartilha aí nas redes sociais, dá a sua curtida se você gostou e desde já colocando para vocês, quem tiver algum pedido de oração, alguma coisa que queira pedir uma oração, alguma coisa, pode colocar nos comentários ali que nós vamos estar vendo e fazendo, colocando nas nossas orações, amém? A palavra de hoje, ela tem a base dela no Salmo 139, versículos 1 e 2, onde diz lá: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Amém? Então, baseado nesse texto, onde nós sabemos que o Senhor tudo Ele sabe, tudo Ele conhece, tudo Ele vê daquilo que nós fazemos na nossa vida. Então, Ele está sempre de olho naquilo que nós estamos fazendo, Ele sabe, até mesmo quando nós estamos pensando ainda. É uma base que nós queremos ter em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 a 23, que diz lá onde Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra para Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te que esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando a eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abra estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. E os despediu e foram para seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Então aqui nessa passagem, nós vemos aqui que ainda que para muitas pessoas isso seja algo estranho de imaginar, os cristãos sabem que Deus vê tudo. Tudo Deus vê. Nós temos lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, nós temos uma citação aqui: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então o episódio narrado aqui nesse texto de 2 Reis, ele nos mostra que o Senhor conhecia os planos dos sírios e por meio de Eliseu salvava o povo de Israel dos ataques do exército inimigo. Ben-Hadad, rei da Síria, chegou ao ponto de pensar que havia um traidor em seu grupo, que levava a mensagem para os israelitas. Ao mesmo tempo em que a história destaca a soberania de Deus
que tudo vê, também mostra o que ocorre com o incrédulo. Ele não consegue enxergar o agir do Senhor, mesmo que outros informem sobre isso. O rei da Síria estava tão cego que não foi capaz de perceber algo que seus subordinados eles observaram e lhe comunicaram. A ação de Deus por meio de Eliseu, um deles afirmou que o profeta sabia até mesmo o que ele dizia quando estava em seu quarto. Ou seja, não adiantava fazer reuniões secretas. Então a solução era aprender Eliseu. Lendo o restante da história, aprendemos que quando cremos em Deus, não precisamos temer o perigo, pois o Senhor já conhece a situação e Ele vai agir em benefício dos que nele confiam. Como são as suas atitudes diante desse Deus que tudo vê? Você consegue confiar e descansar em seus braços? Mesmo que o povo de Israel não agisse de forma digna para merecer os cuidados divinos, eles eram protegidos pelo Deus misericordioso. Né? Assim também acontece com a gente. Assim acontece conosco em muitos momentos. Não quer dizer que eu não mereço a graça de Deus, eu não mereço a misericórdia de Deus. Não, Deus ele é misericordioso com todos. Mesmo que nós não merecemos, nós não merecemos. E Ele é misericordioso com a gente. Diante da incredulidade de muitos que dizem crer, Ele continua sendo fiel, estendendo sua mão libertadora para mim, para você, para todos nós. Então, não tente esconder do Senhor aquilo que está na sua mente, pois é impossível esconder do Senhor. Ele já sabe o que é. Vamos ver lá em Salmo, capítulo 94. Salmo, capítulo 94, no versículo 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Então, busque ao Senhor e peça que Ele aumente a sua fé. Amém? Então, vamos lembrar desse Salmo 139, que o Senhor me sonda, Ele me conhece. Então, o Senhor, Ele sonda a nossa vida, Ele sonda a nossa mente, Ele sonda o nosso coração. Ele conhece tudo o que nós fazemos, tudo o que nós vamos fazer, tudo o que nós pensamos em fazer. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos estar orando pela nossa nação. Hoje é terça-feira, hoje é dia de culto de oração nas nossas igrejas. Então vamos estar dobrando o nosso joelho, orar pela nossa nação, orar pelo nosso povo, orar pelo povo de Deus, orar pelos nossos governantes, vamos orar. Como eu já disse já anteriormente para algumas pessoas, eu não sou cientista, então o que eu posso fazer? Eu vou orar, eu não conheço nada de medicina, então eu conheço do poder de Deus na minha vida, então eu vou orar. Vamos orar juntos, orar ao Senhor, clamar pela nossa nação, que está gemendo, que está necessitando da misericórdia de Deus. Do nosso mundo, ele está gemendo, ele está necessitando da misericórdia de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado pela atenção, obrigado, e que Deus esteja sempre conosco na nossa vida, sempre esteja abençoando a cada um de vocês, em nome de Jesus. Até mais.